sabem, a profissão de professor é uma coisa muito séria, que tem que ser levada a sério. E a nossa função é passar a vocês toda a nossa experiência, para que vocês cresçam e aprendam tudo. É lógico que sempre tem alunos muito espertos, a gente tem que ficar de olho, eles podem aprontar muita coisa. Mas, se tiver algum aluno fazendo coisa errada, a gente come já. Sem enrolação, cara. Se você não mandar o trabalho até hoje, você já sabe, né? Vou meter a paulada na sua cara, moleque. Manda o trabalho, mano. Manda o trabalho, mano. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu sou o aluno João Pedro e eu fiquei responsável por falar sobre a trajetória do Brasil na fase de grupos da Copa de 62. O Brasil que vinha com um time favorito, né? Eu acho que era até o mais favorito da Copa, porque tinha Pelé, tinha Garrincha, tinha o Vavá. Inclusive essa dupla, né? Garrincha e Vavá, que se destacaram muito a partir das eliminatórias da fase de grupo. Que aí nas eliminatórias, já quem vai abordar mais detalhes sobre as eliminatórias é o meu amigo Matheus, que vem depois, provavelmente depois de mim, né? Então vamos lá falar sobre a fase de grupo e a trajetória do Brasil nessa fase tão importante, né, que leva às eliminatórias. Bom, o Brasil na Copa caiu num grupo relativamente comum, nem era muito difícil e nem era tão fácil, porque naquele grupo, que era o grupo 3, né, havia as equipes do México, havia a equipe da Espanha e também havia a equipe da Tchecoslováquia. A equipe mais difícil aí dessas três era a equipe da Tchecoslováquia, que era uma equipe muito bem composta coletivamente. A primeira partida que o Brasil enfrentou nessa Copa e pela fase de grupos foi a equipe do México, onde o Brasil conseguiu vencer pelo placar de 2-0 com gols do Zagallo e do Pelé. Inclusive foi um golaço do Pelé, que ele driblou os zagueiros e acabou rebatendo a bola e metendo a bola no canto do gol. A segunda partida foi contra a equipe da Tchecoslováquia. Foi uma partida que foi a decepção da Copa pro Brasil, mas logo após vem uma redenção, né? E essa redenção que eu falo, quer dizer, na verdade essa decepção que eu tô falando é a lesão do Pelé durante essa partida contra a Tchecoslováquia. A partida foi muito truncada, foi uma partida que terminou com o placar de 0-0, só que o Pelé terminou lesionado. E quem veio para substituir ele foi o Amarildo, né? Que era um atacante, que era reserva, e o pessoal não botava muita fé, porque o Pelé naquela época, né? E sempre foi o jogador mais consistente, né, do Brasil. Era um jogador que nunca tinha maus momentos, sempre jogava muito. Então logo após esse 0-0, né, que foi uma partida muito truncada e também contra a boa equipe da Tchecoslováquia, o Brasil enfrentou a Espanha, que conseguiu vencer de 2-1, inclusive 2 gols do Amarildo, né, que era o substituto do Pelé e que já estreou muito bem, metendo 2 gols e garantindo a classificação para as eliminatórias da Copa pelo Brasil. Então foi isso, espero que tenham gostado. Eu apresentei um pouco da fase de grupos do Brasil pela Copa de 62 e agora fiquem com a apresentação do Matheus e os detalhes também sobre as eliminatórias do Brasil nessa Copa. As eliminatórias da Copa de 62. Então, vou explicar o que consiste em uma eliminatória. A eliminatória consiste em diversos torneios para que possam ter seus participantes. Agora, com essa explicação super rasa, vamos falar sobre as eliminatórias. Bem, as eliminatórias de 62 foram divididas por 2 grupos. O grupo 1, que foi até de 4 grupos, e o grupo 2, que foi meio que a fase final da eliminação. O grupo 1 foi consistido entre um empate da União Soviética e da Colômbia e de até esqueci, era de um 3-1 da Iugoslávia contra o Uruguai. Então os vencedores da primeira rodada foi meio que a União Soviética e a Iugoslávia. O segundo grupo foi representado pelo Chile e pela Suíça. O Chile ganhou de 3-1 da Suíça e o Chile também ganhou de 2-1
da Itália. Acho que na verdade é 2-0. E depois houve uma competição entre a Alemanha da parte ocidental, contra a parte ocidental contra o Chile, e a Alemanha Ocidental acabou ganhando do Chile de 2-0. E o grupo 3 foi entre os... E a terceira fase consistia entre o Brasil contra o México, que deu um pau no México de 2-0. E depois teve a participação do Brasil contra a Tchecoslováquia. Nesse jogo, o grande Pelé, não pôde participar do jogo. Então houve uma substituição de jogadores pelo Pelé, pelo Amarildo. Depois houve Brasil contra a Espanha, que foi um jogo entre 2-1. E depois a Tchecoslováquia só ficou perdendo para o México, que ela perdeu por 3-2. E aí, seguindo pelo último grupo, acabando a primeira fase, foi entre a Hungria, que colocou 6-1 contra a Bulgária. E depois a Argentina foi lutar contra a Hungria, só que foi de 0-0. Então foi só um empate. E depois, lembra lá da Argentina que tinha perdido lá na primeira fase? Ela volta contra o... Eu confundi tudo, não foi a Argentina, foi a Inglaterra que perdeu para a Hungria de 2-1. E foi a Argentina que ganhou de 3-1 da Hungria. Eu confundi os papéis. Esses foram os 4 grupos. E agora falar sobre o menos importante, que foi a segunda fase. A segunda fase consistia... Na realidade, a segunda fase foi entre o Brasil e o Chile. E essa fase foi meio que conturbada, porque o jogador Garrincha, que nome incrível, ele meio que houve umas treta, umas merda, e ele foi expulso, porque ele meio que ele agrediu o jogador chileno Eladio Rosas, eu não sei como é que fala, tô nem aí. Mas enfim, o Garrincha foi expulso do time, e é isso. Essa é a minha parte. Ele foi expulso do campeonato porque ele agrediu, e é isso. Falou. Bom dia a todos, eu sou o Guilherme número 12 e eu falarei a respeito da tabela da Copa de 1962. Para começar, a gente vai falar sobre a primeira fase, constituindo-se de 4 grupos: a Colômbia, a Iugoeslováquia, a União Soviética e o Uruguai, que pertenciam ao grupo número 1. Já no grupo 2 encontravam-se a Alemanha Ocidental, o Chile, a Itália e a Suíça. No grupo 3, nós tínhamos o Brasil, a Espanha, o México e a Tchecoslováquia. E por fim, o grupo 4 consistia na Argentina, na Bulgária, na Hungria e na Inglaterra. Indo para as quartas de final, tivemos 4 jogos: Chile e União Soviética, em que o Chile ganhou de 2-1. Brasil e Inglaterra, o Brasil ganhou de 3-1. Iugoeslováquia e Alemanha Ocidental, a Iugoeslováquia ganhou de 1-0 contra a Alemanha. E no último jogo das quartas de final tivemos Tchecoslováquia e Hungria, tendo como campeã a Tchecoslováquia, ganhando de 1-0. Partindo para a semifinal, com 2 jogos decisivos entre o Brasil e Chile, Tchecoslováquia e Iugoslávia. No entanto, o Brasil ganhou de 4-2 contra o Chile e a Tchecoslováquia de 3-1 contra a Iugoslávia. Antes da final tivemos a decisão do terceiro lugar, onde o Chile ganhou de 1-0 contra a Iugoslávia. Na final, o Brasil ganhou de 3-1 contra a Tchecoslováquia, se tornando o campeão da Copa do Mundo de 1962. Essa foi a minha parte. Obrigado por ter assistido e até mais.